Tá indo. Começamos, vamos esperar aparecer aqui na minha página, para o pessoal começar a entrar. Tá ok. Acho que agora tem um delayzinho para começar a aparecer aqui. Agora já estamos ao vivo. Okay. Esperar o pessoal começar a entrar. Aí já tem gente chegando. Deixa eu dar no chat aqui. Eu já tenho gente chegando, quem for chegando vai dizendo boa noite. Gente, muito bom ter vocês aqui. Mais um Conversando com o Mel. Eu estou adorando fazer esse programa, assim, porque tem recebido gente muito, muito bacana, para a gente tratar de vários temas aí da administração pública, e ter você mais uma vez aqui. Então, boa noite a você que está chegando. Boa noite você que talvez não esteja vendo agora ao vivo, mas vai ver esse vídeo depois. Que você seja muito bem-vindo aqui na minha página. E hoje eu tenho a alegria de receber o meu amigo, professor, doutor André Marcelo, que vai nos ajudar a entender um pouquinho saúde pública e democracia. Então, se eu possa dizer um pouquinho, uma boa noite para quem está nos acompanhando, já tem gente chegando aí. Boa noite, professor. Seja bem-vindo aqui ao nosso Conversando com Mel, que a gente trata aí assuntos da administração pública de maneira com que as pessoas se apropriem, né? É um projeto que eu tenho de levar um pouco da administração pública, do conhecimento da administração pública para os cidadãos. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos que nos ouvem, que nos assistem. Espero que a gente consiga tocar em algumas questões importantes, esclarecer alguns termos que às vezes não são tão claros para a nossa vida cotidiana. Uhum. Então, professor, eu vou pedir que o senhor diga um pouco, né, do seu histórico, da sua formação, né, de como o senhor escolheu esse caminho, né, de formação, até o dia de hoje, onde o senhor trabalha hoje, tá? Um pouquinho da sua formação, do seu histórico aí, do seu currículo, que eu não vou dar conta de falar, não dou conta de falar, que o senhor fale aí um pouco para o nosso público aí, a sua formação, a tua área específica de trabalho. Bom, eu sou um professor de teologia. Atualmente eu sou professor na PUC do Rio de Janeiro. Eu trabalho dentro do departamento de teologia num setor chamado de cultura religiosa, mais conhecida lá na PUC como CRE. Leciono disciplinas relacionadas à história das religiões, né, uma disciplina chamada Humano e Fenômeno Religioso, tem que ver com o fenômeno religioso na vida humana, a história da humanidade. Uma disciplina chamada de Ética Cristã, que levanta questões fundamentais da moral cristã, da vida cotidiana, e esse diálogo entre o cristianismo e a moralidade pública, né? E da vida privada também. E uma disciplina também titulada O Cristianismo, que trata da origem do cristianismo, seu desenvolvimento histórico e a sua participação e presença no mundo. Bom, a minha formação inicial foi filosofia. Eu fiz filosofia na escola teológica do Mosteiro de São Bento, há muitos anos atrás, e essa filosofia é uma propedêutica, assim, um ingresso para entrar na teologia. Depois eu fiz teologia, né? E, posteriormente, eu acabei me dedicando aos estudos de bioética, de teologia moral. É o que eu trabalho, é com isso que eu trabalho. A questão ligada à dignidade da vida humana, como
a Igreja Católica, o cristianismo em si, trabalha os valores da vida humana e como esses valores tão prezados pela Igreja e também pelo cristianismo, eles são tão importantes para todos nós, mesmo não cristãos, mesmo aqueles que também não têm religião. Então, é um diálogo, digamos assim, importante, que agrega muitos valores, né? Uhum. Então, nosso tema é saúde pública e democracia, né? E eu acho que é importante, né, o termo democracia, né, conceitualmente, ele tem, né, uma origem filosófica, mas ele também tem uma contextualização histórica, né? Eu queria que, de maneira muito ampla e também de maneira acessível, a gente pudesse falar um pouquinho, antes da gente entrar no nosso tema em si, do termo democracia, que eu acho que é importante, porque da mesma maneira que popularizou, né, eu acho que perdeu um pouco da essência, né, do termo em si, do conceito em si, do conceito filosófico, né? Lembrando as pessoas que talvez... o professor André Marcelo deu um curso para a gente... 2 momentos de um curso de filosofia política, né? Foi muito bacana. Bastante gente ainda não participa, né? O pessoal gostou muito. Então, assim, a filosofia política também eu acho que é importante tratar do conceito, né? Então, de maneira assim, histórica e filosófica, tentar adequar assim, o conceito, porque ele perdeu um pouco da essência no cotidiano, né, dos cidadãos. Então, o que é democracia na concepção filosófica e dentro né, da temporalidade histórica? Quando se faz essa pergunta, o que é a democracia do ponto de vista filosófico, nós temos a impressão que, do outro lado, o professor vai dar uma resposta. Na verdade, essa é uma pergunta difícil, porque, como existem várias concepções filosóficas, então nós teríamos, então, várias concepções de democracia. Né? A democracia é um fenômeno que, digamos, é trabalhado primeiramente na Grécia, aí por volta do século V a.C., e quem faz, assim, de forma, digamos, delineada nos seus trabalhos, nos seus textos, são os filósofos iniciais, sobretudo Platão e Aristóteles. Bom, para Aristóteles, essa organização política, ela tem que ver com a cidade. Ou seja, para Aristóteles, a cidade, a polis, daí vem a palavra política, a polis tem que ver com alguma coisa natural. A cidade, ela é uma realidade natural. Ou seja, é necessário que o homem viva coletivamente, viva na cidade, na polis. Por isso que é muito interessante que em grego a palavra polis, ela é a raiz de polités. Polis é cidade e polités é cidadão, ou seja, primeiro vem a cidade e depois vem o cidadão. Ou seja, em primeiro lugar o coletivo, depois os interesses individuais. Então, nesse sentido, é que nasce em Aristóteles uma ideia de que, para que serve, qual é o objetivo da cidade, que a gente pode chamar em grego de telos. Qual é a finalidade, qual é o objetivo da vida na cidade? E ele dizia que o objetivo da vida na cidade é o que se definiu como eusain, ou eusen. Eusen é a felicidade, ou seja, é a vida feliz. Ou seja, vivemos na cidade, na coletividade, para sermos felizes. Não é exatamente essa felicidade, né, que comumente as pessoas costumam falar. É a chamada eudaimonia. Eudaimonia é a busca da felicidade, ou seja, tentar viver feliz. Essa felicidade tem que ver com a vida equilibrada. Não é ficar sorrindo o tempo inteiro, mas é a vida equilibrada, é o equilíbrio. Então, para que cada indivíduo se tornasse feliz, era necessário também que a organização da cidade fosse uma organização equilibrada. E daí, Aristóteles aponta como um dos critérios da vida na cidade, sobretudo da governança da vida na cidade, é a busca de um interesse comum.
é necessário que haja um interesse comum para que haja, então, equilíbrio, haja uma distribuição, para que haja felicidade, harmonia, é isso, né? E por isso vale, em vista desse bem comum, que vão surgindo formas de governança. Dentre elas, se pode citar a monarquia, a aristocracia, né? Esses dois regimes, ele considera que são regimes respeitáveis. Respeitáveis porque eles, pelo entendimento deles, esses dois regimes, eles buscam uma ordem, digamos, que visa, que objetiva o equilíbrio. Da monarquia, daí a palavra monos arqué, ou seja, um único princípio, só haveria, então, um princípio, uma pessoa no poder, e todo poder emanaria dessa pessoa. E a aristocracia seria um grupo de pessoas notáveis, de pessoas excelentes, que poderiam, então, governar a vida na cidade. Bom, já, por outro lado, ele aponta outros tipos de governança, de sistemas de governança, de regimes de governos, que não são respeitáveis, né? São, digamos assim, desagregadores, porque eles não visam o bem comum. Bom, que regimes são esses? A tirania, quando alguém sozinho resolve usurpar o poder. A oligarquia. A oligarquia é exatamente o oposto da aristocracia, que é um grupo que governa para si e não para todos. Como também a tirania é um indivíduo que governa para si e não para todos. E, por último, estranhamente, ele vai falar da democracia. Porque quando há um regime que tem uma multidão de pessoas interessadas, então é possível que cada um indique que o bem comum é aquilo que ela tem em mente, e não aquilo que a coletividade terá em mente. Então, para chegar até a democracia que nós temos hoje, o conceito, então foi-se um bom tempo, se demorou muito para chegar ao conceito que nós temos atualmente. Agora, por isso nós podemos dizer que não existe um só tipo de democracia. Existem vários modelos de democracia. A democracia, por exemplo, norte-americana não é exatamente igual à democracia brasileira, tem nuances diferentes, né? Mas, então, nós não temos uma democracia, temos modelos de democracia. Esses modelos de democracia têm em comum a busca pelo bem comum. Agora, essa busca pelo bem comum vai variar de acordo com as formas, os sistemas que esses países, essas nações, elas possuem, de acordo com as suas normas constitucionais. Então, essa digamos assim, uma rápida definição do que seria a democracia no período antigo. Então, pensando nesse cerne de que a democracia filosoficamente pensada, ela foi pensada no modelo do bem comum, da coletividade, né? Como a gente colocar a saúde pública, aí já entrando no nosso tema, né? A saúde pública nesse âmbito da política, mas dessa política, né, do bem comum, da política nesse âmbito, porque aí a gente está falando de vida, né, de vida coletiva, né, de cidadania. Como a gente pensar a saúde pública nesse âmbito da política, né, restrita, mas no sentido da política mais ampla? Quando nós falamos de saúde, tocamos em algo que diz respeito a cada um de nós, a todos, mas, sobretudo, a cada um de nós. Quer dizer, a saúde ela é uma preocupação da coletividade, né? Enquanto elemento público. Mas ela é uma preocupação de cada indivíduo enquanto um dado, um elemento particular, da vida particular de cada um. Bom, então é importante entender que para haver um equilíbrio de gestão de saúde pública, é necessário que as pessoas também se interessem elas mesmas pela sua própria saúde. Não adianta, então, qualquer modelo de governança, de administração pública, de qualquer espécie,
que tenha como objetivo o bem comum, esse interesse, mas que os próprios indivíduos, na sua particularidade, não se interessem. Porque não existe um modelo de saúde sem a cooperação dos indivíduos. Para que haja sucesso, é preciso que cada um indivíduo se empenhe naquele modelo. Portanto, a gente vai dizer que a saúde pública, digamos assim, a saúde do público, do coletivo, eu estou usando como sinônimo de forma não muito correta, mas eu estou querendo me referir aqui à saúde da coletividade. Ela depende, primeiramente, da preocupação que cada indivíduo tem consigo mesmo, ou seja, é uma preocupação profilática, a maneira de como se manter saudável, de não precisar utilizar os mecanismos do Estado que são oferecidos e devem ser oferecidos. Então, é uma cooperação. Por outro lado, o Estado, que é governado por um representante da população, ele deve, esse representante deve, de fato, representar, no sentido de que ter a sensibilidade de saber o que a população necessita, de quais são suas mazelas, e poder, então, ir em sua direção. Há uma sintonia. Ou seja, neste sentido, nós podemos dizer que governar é entrar em sintonia, estar em sintonia com a coletividade, seria isso. Se a gente pensar que as cidades cresceram de maneira desordenada, né, a gente tem uma falta de planejamento governamental, e de que maneira, até a saúde profilática, ela acabou, né, sendo... Não dá para você falar de profilaxia quando você não tem saneamento básico. Por exemplo, aqui em Rio Bonito a gente tem 0 de saneamento básico, né? E causa muita doença, além de contaminação, enfim, de rios e tal. Mas aí, quando a gente fala de que tem que haver essa sintonia entre a governança e a cidadania e os cidadãos, existem mecanismos, meios que a gente chama de política pública, né? A política pública é essa maneira de você pensar, estruturar, para que tenha essa sintonia. Queria que você falasse um pouquinho, professor, sobre essa abrangência de políticas públicas, né, na área da saúde. Como a gente pensar que a gente tem mazelas que, teoricamente, elas incidem nessa questão de saúde pública, né? Que, teoricamente, é uma coisa mais integrada do que a gente pensou anteriormente, que a gente pensava anteriormente, né? De modo geral, quando falamos de saúde, estamos acostumados vem logo na cabeça aquela figura do hospital, do profissional da saúde, do médico, da enfermeira, do psicólogo, nutricionista, esses grandes profissionais, e sem os quais nós não conseguiríamos, digamos assim, entender até o processo de saúde e doença. Eles nos ajudam a entender isso em nossas vidas. Mas a saúde é mais abrangente. Ela vai desde o escapamento do ônibus, quando escapa muita poluição, vai até aquelas águas de chuva que se misturam ao lixo, e você provoca com isso alagamentos. Esses alagamentos trazem doenças. Tem que ver com pesticidas no campo, com a vida do trabalhador rural, tem que ver com a saúde do idoso, a saúde da mulher, a saúde da criança, a saúde do homem, né? Então, a proteção da juventude, a saúde é algo muito abrangente. Então, ela tem que ver com a educação, ela tem que ver com a segurança alimentar, ela tem que ver também com o esporte, ou seja, a prática desportiva, ela é muito importante. Ela tem que ver, inclusive, com o equilíbrio financeiro, porque quando não há um equilíbrio financeiro nas famílias, por exemplo, você sabe que muitas famílias se alimentam mal. É porque o dinheiro não chega, e quando chega, não é suficiente para comprar uma boa alimentação. Quer dizer, uma má alimentação, ela gera uma série de riscos. Vai desde a hipertensão até o diabetes. Então,
A saúde é algo, digamos assim, holístico. Podemos dizer que a saúde é algo holístico. Ela está em todo o canto, ela atravessa, digamos, todos os setores da sociedade. Então, podemos dizer que, quando pensamos em saúde, nós pensamos em transversalidade. Ela atravessa todos os nossos temas, que vão desde a economia, trabalho, vida no campo e lazer. Então, ela atravessa educação, atravessa todos os temas. Ontem eu estava pesquisando um pouco sobre, essa semana, para gravar um vídeo sobre meio ambiente, eu fiquei, assim, abismada que o último relatório da OMS fala que 92% da população mundial está exposta a algum tipo de poluição. E 7 milhões de pessoas morrem por ano afetadas por algum tipo de poluição. Então, assim, pesticida, poluição mesmo, né, de industrialização. E aí você pensa que desse total de 7 milhões, 600 mil são crianças. Né, de como o nosso modo de vida afeta diretamente, né, essa questão da saúde, desse equilíbrio, né, desse equilíbrio do corpo, né, de como você vive na sociedade, como que isso interfere, e como a gente tem visto pessoas cada vez mais doentes, né, domingo a gente falava sobre isso numa live que eu faço todo domingo com os amigos, de como a Covid-19, ela também demonstrou a nossa fragilidade com as comorbidades, né, professor? Como as pessoas como tem gente com comorbidade, né? Pessoas obesas, pessoas com diabetes, pessoas com hipertensas, como apareceram essas pessoas, né? Não que elas estavam escondidas, mas assim, meio que a gente naturalizou esse tipo de enfermidade na sociedade, né? É um mal desses últimos anos, essas doenças, elas podem ser chamadas também, elas podem estar associadas ao nosso modo industrial, né, da sociedade capitalista, industrial, que trabalha. O senhor acha que tem a ver isso? Bom, isso tem que ver com vários elementos, mas, sobretudo, com a mudança de comportamento da sociedade de modo geral, né? Nós não podemos também, digamos, estigmatizar um tempo em detrimento de outro. Se nós voltarmos um pouco atrás, nós vamos ver que algumas pessoas, elas morriam simplesmente de gripe, da gripe mais simples. Então, na Idade Média, isso era comum. Você imagina que muitas pessoas, isso a gente pode voltar atrás, não muito longe, no tempo do Brasil colonial, no período ainda do primeiro reinado. As pessoas, de modo geral, elas trocavam de roupa 2 vezes ao ano. Não se tomava banho. Banho era uma coisa rara, né? Você imagina que escorbuto era uma coisa normal. E, portanto, muita gente era cometida de doenças por falta de higiene, né? Por falta de higiene. Não tomava banho, por exemplo, né? Já se tinha uma ideia, uma noção de que a própria falta de higiene associada ao ato sexual, por exemplo, agregava um mal terrível. E muitas pessoas adquiriam doenças venéreas justamente por causa da falta de higiene também. Então, quer dizer, claro, quando nós evoluímos, quando a modernidade surgiu, avançou adiante e a industrialização, apareceram também os produtos de higiene, nós começamos a conceber uma nova forma de nos cuidar. Mas também apareceram outros elementos não tão bons, por exemplo, a alimentação, que já não era mais natural e passou a ser uma alimentação industrializada, processada. Bom, então, sempre aparece alguma coisa boa ao lado de uma coisa ruim. Por isso que não dá para dizer que é totalmente ruim ou totalmente bom, né? Mas é fato que com todos esses processos da vida cotidiana, muito relacionados aos produtos industrializados, nós passamos a ter problemas que não tínhamos antes. Talvez isso bastasse dizer. Por exemplo, eu estou aqui diante de uma tela. Essa tela deve estar me fazendo muito mal agora aos olhos.
né? Então, no passado, muito provavelmente não tinha isso, mas, por outro lado, eu também não tinha luz elétrica, então eu tinha que acender uma vela para fazer uma leitura, isso também me causava um mal. Esse computador aqui, ele vai virar uma sucata, um lixo, ele vai virar um agente poluente, e ele não vai se desfazer na natureza. Então, nós produzimos o nosso lixo, nós é que produzimos a sociedade do lixo, né? E é claro, toda vez que nós produzimos uma mazela, precisamos também produzir ou tentar produzir uma solução para um mal causado por nós. Isso é o que a gente chama de responsabilidade socioambiental. Essa responsabilidade socioambiental, ela deve ser entendida como um elemento de saúde também, de saúde pública, ou seja, precisamos cuidar da natureza, precisamos cuidar dos rios, precisamos plantar árvores. Algumas cidades, alguns bairros, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, você anda ruas e ruas e não tem árvores. Então, a incidência de UV, né, não tem uma proteção natural, porque as pessoas, não se sabe por quê, vão arrancando as árvores para fazer construções. E o clima vai ficando cada vez mais quente, e você vai afastando os animais, pássaros, que são importantes para a vida, para a nossa vida. Então, a civilização, ela tem um preço, e às vezes um preço alto. A tecnologia tem um preço alto. Então, a questão não é jogar tudo isso fora, mas a questão é saber como utilizar tudo isso da melhor forma possível, de forma menos agressiva. Porque algum tipo de consequência terá, mas nós podemos, digamos assim, diminuir essas consequências graves. E a gente falando de um país como o Brasil imenso, né, e de saúde pública, a gente, ainda mais nesse momento de pandemia, né, ficou muito à tona, né, essa questão da política pública para a saúde, né. Queria que você falasse um pouquinho entre a relação que existe entre o público e o privado nessa área da saúde, né, porque a gente viu que a pandemia em lugares do mundo onde você não tem saúde pública, como você não tem o SUS, por exemplo, como no Brasil, né? Esses dias eu via um sobrevivente da Covid nos Estados Unidos, a conta dele é mais de $1 milhão, né? Ele tinha plano e tal, mas você vê assim que o atendimento, né? Como a gente pensar num país da dimensão do Brasil, com os problemas graves que afetam a saúde pública da coletividade, como pensar essa relação de saúde entre o público e o privado? Como o senhor vê isso? Eu sempre gosto de fazer distinções porque elas são necessárias. Evidentemente que se a gente comparar a saúde pública brasileira e o que acontece nos Estados Unidos, talvez isso nos leve a dizer, tá vendo? Temos saúde pública e isso é melhor para nós, ruim para quem vai pagar a conta de $1 milhão. Bom, mas se a gente entender que ele poderá lá acessar a qualquer momento o serviço de saúde e nós ficaremos na fila, a gente já vai ver um outro lado da moeda que não gostamos de ouvir. Então, essas comparações, elas são sempre muito perigosas. Então, é melhor dizer assim, eles têm um tipo de saúde, ele pagará a conta de $1 milhão. Eu não sei quem pagará, mas evidentemente que o próprio sistema, ele se resolverá. Sistemas inteligentes se resolvem. Agora, nós temos saúde pública. Agora, a questão é saber quais são os nossos pontos fortes e nossos pontos fracos. Bom, os nossos pontos fortes, eu acho que já conhecemos. Ou seja, o SUS, ele tem uma abrangência muito grande, tem capilaridade, ele tem como um princípio fundamental essa universalidade de atender todos os cidadãos brasileiros e de forma, digamos, de fato democrática. Isso é a nossa saúde pública. Agora, existem elementos na saúde pública que são elementos que ocorrem em qualquer lugar do mundo, ou seja, nada é perfeito definitivamente, as coisas caminham para uma perfeição. Então, quando nós falamos de sistema público de saúde, nós não estamos falando de alguma coisa perfeita, mas nós estamos falando de alguma coisa que pode melhorar, mas que sem esse sistema seria muito pior. Então, ao lado desse sistema público, que atende pessoas que têm dificuldades, as dificuldades não são exatamente do sistema, mas
elas são decorrentes de outros processos, sobretudo da distribuição de verbas, ela é decorrente também da utilização ou má utilização de verbas, ela também é decorrente da prioridade da utilização das verbas, porque às vezes alguma coisa é prioritária em relação à outra. Então, nós precisamos entender que um país dessa dimensão tem suas prioridades. Então, é evidente que não vai dar para atender tudo da forma desejada, mas que a gente vai tornando isso cada vez mais suficiente. Eu acho que o SUS tem essa experiência real, o que acontece na realidade. A gente vê a história dele e vê como ele vai se resolvendo. Como eu disse, os sistemas vão se resolver. Agora, ele é bom, maravilhoso? Não, tem problemas. Então, isso também não significa que retirando ele vai se retirar o problema. Parece aquela história que você tem um cachorro que ele fica roendo o sofá que você tem na sala. Então, para resolver o problema, você tira o sofá da sala. Quer dizer, aí você tem um cachorro e não tem mais lugar para sentar. Então, não é possível resolver problemas assim. Agora, o nosso sistema privado de saúde, ele atua, ele funciona, digamos assim, auxiliando o sistema público de saúde. Então, ele nasceu numa determinada altura da história e ele funciona como um sistema que, digamos, dá um apoio. Só que com o passar do tempo e também como um apelo comercial, ele se expandiu demais, né? Só que ele não tem a capilaridade que tem o sistema público de saúde. E ele também não tem a abrangência, a universalidade que tem o sistema público de saúde. E ele também não oferece a totalidade dos serviços que o sistema também oferece. Então, é claro, então ele deve ser entendido como alguma coisa importante que auxilia, né? Mas não que tome o lugar do sistema, digamos, público, da população inteira. Né? E ele também não pode ser, digamos assim, metamorfoseado no sistema público, ou seja, transformar o sistema privado em sistema público. Ou tentar entender o sistema público como se ele fosse o sistema privado. Ele não funciona assim, ele não é assim, e nem deverá ser. Então, o que deve ocorrer é uma relação de, digamos assim, de proximidade, de cooperação, mas não de substituição. Eles devem funcionar assim. Então, deve haver um equilíbrio. Então, o gestor, por exemplo, é aquele que tenta governar a partir do que é interesse comum, que é público, sem desconsiderar a atuação do sistema privado, né? Isso significa também contar com o sistema privado no sentido de que ele funciona como rede de apoio, mas não como alguma coisa que, digamos, vai me socorrer se eu não conseguir me ocupar devidamente daquilo que eu fui chamado para me ocupar. Ou seja, o gestor público, o que faz? Ele administra o sistema público, publicamente, para o público. E isso é importante. É claro, sem deixar de praticar esse diálogo com a esfera privada. Então, o sistema único é uma conquista muito grande, né, eu acho que da saúde pública do Brasil. O sistema, ele é bem pensado, ele é bem organizado. Essa capilaridade, né, de chegar... Agora, na pandemia, isso ficou muito evidente. Ele chega, né, nos diversos lugares mais longínquos que se tem. Ele existe esse pensamento, essa estrutura muito bem organizada e muito bem pensada, né? Fantástico como o SUS ele demonstra essa democracia na saúde pública, né, professor? Como que isso ficou evidente? Acho que talvez para os brasileiros ficou muito evidente nessa pandemia, né? Como eu disse, né, o sistema único de saúde, eu posso dizer aqui grosseiramente, me desculpem a todos que estão aí nos ouvindo, nos vendo, eu poderia dizer que o sistema único de saúde ele fala duas línguas.
são duas línguas que se encontram, mas que são importantes. Ele fala a língua da universalidade, fala a língua de todos, mas ele fala a língua da territorialidade, ele fala a língua daquele território especificamente. Ou seja, então, o sistema ele é inteligente no sentido de que ele tenta entender a coletividade, mas ele tenta entender os pedaços que compõem essa coletividade. Já o sistema suplementar, já a rede suplementar, o sistema privado, ele tem outro viés. Aqui cabem muitas leituras. Algumas pessoas farão críticas. Eu prefiro não fazer uma crítica. Eu prefiro dizer que ele tem outro viés. Esse outro viés ajuda até quem está do lado público a perceber o quanto evolui a forma de abordagem da saúde e da doença, né? Ele se aplica a uma série de outros elementos. Mas o problema é que toda vez que o sistema público se encolhe, eu não estou dizendo que ele se encolhe, mas algumas pessoas acham que ele deve se encolher. Então, toda vez que alguém admite que o sistema público deve se encolher, ou ele deve, digamos, ocupar um espaço menor, aquele sistema suplementar, que deveria ser suplementar, passa a ser um sistema complementar. Ou seja, o sistema privado de saúde, ele é suplementar, ele está ali para dar um apoio, mas ele não complementa aquilo que deve ser a totalidade do sistema público. Portanto, o sistema público ele tem uma característica que é essa da integralidade, integra a todos, mas ele tem da integridade, que não, quer dizer, eu estou colocando isso aqui agora, da integridade no sentido de que ele integralmente, ele tem por natureza fazer a leitura da saúde, da vida, das mazelas dos cidadãos brasileiros. Por isso, a gente poderia usar uma linguagem até medieval. Na Idade Média, se dizia que existiam duas sociedades perfeitas, a Igreja e o Estado. E eu poderia, digamos, roubar um pouco esse conceito aqui para dizer que, nesse sentido, o SUS ele possui um pouco dessa, digamos assim, perfeição. Não é a perfeição absoluta, acabada, é de perfazer, vir se fazendo. Então, ele vem se fazendo na direção de atender o bem comum. E aí, se a gente pensa que política pública é o meio em que você atende às demandas, né? E a administração pública ela tem essa função, ela só existe para essa função, né, de garantir a qualidade de vida do cidadão, e a saúde pública ela está, né, inserida nesse contexto. E a gente tem percebido que a saúde ela é muito utilizada, né, para fins políticos. Ela deixa de ser uma política pública para rebaixá-la no sentido de, se a gente pode dizer, de politização da saúde, se eu concordo com esse termo, mas, assim, queria que você falasse um pouquinho sobre essa diferença. Há hoje uma politização da saúde, né? A gente viu até nessa pandemia como que isso ficou grotesco também, né? Quando ela perde essa função de ser integral, de promover o bem comum, de ser atendido nas suas demandas, né, da saúde coletiva, né? Tudo que está na esfera da cidade, da polis, é político. Ou seja, as trocas econômicas são políticas. A prática de atividades lúdicas, elas também são políticas, porque elas são realizadas ali na esfera da polis. Eu estou me referindo à vida antiga de um grego, por exemplo. E, portanto, nós poderíamos dizer que a saúde também ela tem esse elemento político, porque ela vive na polis. Então, poderíamos dizer que a saúde é um elemento político, tendo em vista que é algo comum aos cidadãos que vivem naquela polis. Eu poderia dizer hoje naquele estado, naquela cidade. Mas isso não significa que eu poderei politizar a saúde no sentido de transformá-la em, digamos, uma espécie de cartão de visitas para que eu possa, digamos, me candidatar a coisas do gênero. Isso eu não devo fazer.
O que eu devo fazer é apresentar o que é, ou seja, como a saúde está descrita na Constituição, como é pretendida, e simplesmente aplicar aquilo, ou seja, fazer aquilo funcionar. É isso. Ou seja, não tem nada de, não tem nenhuma novidade nisso. Ou seja, eu tenho a Constituição aqui, ela diz como deve atuar o sistema e eu preciso fazer aquilo funcionar. E pronto, acabou. É muito simples isso, né? Mas para que isso aconteça, eu tenho que entender que existe uma ideia que é preciso ser compreendida bastante, né, nesse caso da saúde. O que é política, uma política de governo para a saúde e uma política de Estado para a saúde. O Sistema Único de Saúde, ele é uma política de Estado, ou seja, ele é a política do Brasil para todos nós. Então, entrando o governo, saindo do governo, entrando o governo, saindo do governo, ele permanece. Agora, as políticas de governo sobre a saúde, elas não podem, digamos, de certa forma, contrariar aquilo que nos pede a política de Estado acerca da saúde. Ela deve haver aqui um diálogo para que se possa aplicar devidamente aquilo que é pretendido na Carta Constitucional na vida das pessoas dentro daquele espaço geográfico, público, político. Caso contrário, eu estou trocando uma coisa pela outra, né? Claro, a gente pode avançar, tornar melhor. As políticas de governo, elas têm essa função de tentar tornar mais ágil, melhor, aquilo que já está descrito na Constituição, na nossa política, na vida política do Brasil, através daquilo que nossos representantes aprovaram. Mas o que não se pode fazer é retirar do povo aquilo que é seu direito. Então, é por isso que eu também não posso fazer uma propaganda enganosa, ou seja, oferecer mais do que, de fato, eu poderei cumprir. Ou seja, apresentar uma promessa que ela não se fundamenta em muita coisa. Então, é por isso é tão importante haver a sintonia entre uma plataforma de governo e aquilo que o Brasil consolidou como política de saúde. Isso é fundamental. Eu queria dar boa noite para quem está chegando, falar de alguns nomes aqui, professor, de gente que está chegando. A Carla, o Altair, a Vanelli, boa noite, obrigada por estar aqui. O Fábio Fernando, ele é vice-presidente do hospital que a gente tem aqui, Rio Bonito, que é um hospital filantrópico, mas que também atende o SUS, é o único hospital que a gente tem aqui, ele é um hospital filantrópico, né, sem fins lucrativos, mas ele faz esse atendimento também do SUS, porque nós não temos um hospital municipal. Então, nesse momento aí da pandemia, é esse hospital que está recebendo essa verba aí. Então, obrigada pela presença, Fábio. Ézio, boa noite. Letícia Moutinho. Façam perguntas, aí no final a gente vai abrir para as perguntas. Já tem algumas perguntas aqui, professor. No final a gente vai tratar dessas perguntas. Claudinha, boa noite. Letícia, boa noite. Manu, boa noite. Luiz Otávio. Dirce Pereira, muito obrigada pela presença, gente. Bastante gente. Cíntia, obrigada pela presença, boa noite. Juliana Porto, boa noite. É bem bacana esse tema. Eu acho que é importante o senhor trazer essa questão de que é preciso a gente, nesse momento, a gente avaliar um plano de governo, porque às vezes a pessoa está falando assim, não, vamos diminuir, né? Vamos diminuir. Tem muita gente que tem aquele discurso do Estado mínimo, né? E alguns confundem Estado mínimo com diminuir coisas que foram, situações, por exemplo, saúde e educação, que foram conquistas, que estão na Carta Constitucional, que é o direito à saúde, à educação, ao trabalho, são direitos sociais, são direitos que estão garantidos na Constituição, são políticas de Estado, então é preciso que a gente fique atento, principalmente nesse ano de eleição, de como os pré-candidatos e até depois os candidatos
se relacionam com essas questões de Estado e governo, né? Eu acho que isso precisa ficar muito nítido, né, para o cidadão conseguir compreender o que de fato está escrito, mas não vai poder ser colocado em prática, porque é dissonante nessa questão de política de Estado e política de governo, né? E a conquista do SUS é uma coisa fantástica. Quando a gente pensa que, né, tratando desse assunto, né, de que a saúde como um indicador de democracia, queria que o senhor falasse um pouco disso também, né? Porque ela tem íntima relação, né? Bom, eu gostaria de aproveitar para saudar a todos que você mencionou os nomes. Eu certamente devo conhecer um ou outro, que estou aí sempre em Rio Bonito. Quero mandar um abraço para Rio Bonito. Eu me tornei amigo da cidade, das pessoas. O pessoal está cobrando o café filosófico aqui. Quando que o senhor vai vir para o café filosófico? Assim que vocês montarem, prepararem, eu estou indo aí. Vou de máscara. Então, vamos pensar assim. A gente está doido, comprometido, veio pandemia, a gente acabou não fazendo aquele nosso café filosófico com boa música e um bom vinho. Bom. Você falou uma coisa importante, a diferença entre um Estado mínimo e um Estado consciente, ou seja, um Estado consciente de que gastos onerosos, eles são desnecessários. Ou seja, eu preciso cortar gastos que são, de fato, supérfluos. Isso eu preciso fazer. Né? E a gente sabe que nossas cidades, estados, têm gastos, às vezes, desnecessários. Né? São gastos que poderiam ser canalizados, poderiam ser utilizados em outras atividades, outras funções. Um Estado mínimo é diferente disso. O Estado mínimo é aquele Estado que ele pretende esquecer o seu papel de Estado. Quando você elege alguém, não é para que essa pessoa fuja da raia, é para que essa pessoa assuma o compromisso que lhe impõe o voto. O voto impõe ao cargo público, a quem foi eleito, uma vontade, é a vontade popular. Então, quando alguém é eleito, e não é só quem é eleito, por exemplo, alguém é eleito e escolheu uma pessoa de sua confiança para ser um ministro, um secretário. Então, essas pessoas, elas têm, de certa forma, e não indiretamente, a obrigação de não correr, a obrigação de fazer valer a vontade popular, a vontade do voto, que está ali no voto. Então, o Estado mínimo é o contrário, é aquele cidadão que foi eleito para assumir um cargo público, só que agora ele vai jogar o abacaxi no colo da esfera privada. E vai, então, fazer uma retração, ele vai diminuindo, e o discurso que ele fará para defender essa ação é o do menor gasto. Só que isso é uma falácia, isso é uma mentira, né? Porque, no final das contas, você vai criar uma relação não ética, às vezes, com a esfera privada, que a gente tem assistido, infelizmente, na nossa sociedade. Então, é preciso entender bem isso para que a gente não confunda que o Estado mínimo é o Estado que gasta menos. Não é verdade isso. Ele é o Estado que se responsabiliza menos, né? Você tinha feito uma pergunta e eu acabei esquecendo, que eu já estou naquela idade de esquecer tudo. Sobre se a gente pode considerar a saúde como um indicador de democracia. Se você acha que a saúde tem essa característica. Quando uma sociedade cuida da saúde dos seus membros, né, ela cuida de si de duas maneiras. Ela cuida de si na sua particularidade, ou seja, cada indivíduo assume a responsabilidade de cuidar-se. Por isso é muito importante fazer campanhas, sobretudo ter uma boa relação com os profissionais da saúde, eles são fundamentais nas políticas de saúde. Não é possível fazer nada na saúde sem esse diálogo com os profissionais que trabalham na saúde. Eu estou dizendo dos profissionais que estão na linha de frente, às vezes, dos hospitais, que, de modo geral, são médicos e enfermeiros, né?
a gente vai dizer que aqui tem duas dimensões que são fundamentais, a cura e o cuidado. Algumas doenças são de cura, mas algumas outras doenças são de cuidado. Então, é preciso entender que precisamos dar uma atenção às doenças de cura, mas é preciso também ter programas, campanhas para prevenção, mas também para o cuidado, o autocuidado, com aquelas doenças que não têm cura, mas que elas podem ser cuidadas, né? Um exemplo simples é a hipertensão. Você pode cuidar. Isso tem que ver com a boa alimentação, prática de esportes e um acompanhamento profissional regular. Então, isso é possível fazer. Isso tem que ver com o apoio de médicos, de enfermeiros, de nutricionistas. Então, aqui tem um elemento que é fundamental. Quer dizer, isso é um indicador de que está funcionando aqui um projeto amplo de saúde preventiva e também está funcionando um projeto de autocuidado e, com isso, você tem uma diminuição nos índices de mortalidade. Quer dizer, é importante índice de qualidade de vida, aumentar esses índices. Isso tem que ver com como aquele gestor ele assumiu realmente a saúde como elemento da coletividade, como alguma coisa que diz respeito à sua responsabilidade de governança, mas também em completa sintonia com a responsabilidade que cada um deve ter sobre si. Que não adianta você criar sistemas fabulosos de saúde se as pessoas continuam se intoxicando com nicotina, com bebida, ou seja, as pessoas precisam ser levadas a uma conscientização sobre o mal que algumas substâncias, que alguns alimentos promovem. Isso é fundamental, né? Eu coloquei uma amiga aqui, Letícia, que ela deixou que eu achei importante, né, que é esse debate construtivo para o cidadão, porque a gente são coisas inerentes ao nosso dia a dia e que a gente acaba achando que a gente aceita, às vezes, um serviço público que não é devido. Muitos de nós não conhecemos a amplitude do direito que nos assiste, né? Nós vivemos num país que a maioria das pessoas, a gente esquece que é um Estado democrático de direitos e de deveres também, mas de direitos, sobretudo, né? Então, nós somos assistidos por esse direito. Eu acho que isso também é uma proposta do nosso programa, professor, é a gente dar consciência. Eu acho que quanto mais consciência o cidadão tem, mais participativo ele for, ele percebe que algumas políticas públicas elas não estão devidamente sendo aplicadas, né? Elas deixam de ser aquela saúde eficaz para ser a suplementar, quando na verdade ela tem um papel, né, a pública tem um papel muito importante. Eu vou começar então fazendo umas perguntas aqui para o senhor. Então, deixa eu pegar umas perguntas que já tem bastante comentário aqui, deixa eu pegar uma pergunta que já tinha passado que eu acho importante. A pandemia expôs muitas de nossas fragilidades estruturais como sociedade. Os abismos econômicos, a falta de organização, a fragilidade de nossa capacidade de coletividade. O senhor acha que a pandemia deixará legados positivos ou seguiremos ignorando esse contexto? O que o senhor acha? Olha, eu acho que essa resposta é muito complexa. Eu poderia dizer que ela deixará um legado importante, mas, por outro lado, muitos de nós seguirá sem se importar com o que aconteceu, né? Bom, eu acho que essa repercussão nós só saberemos daqui mais ou menos uns 5, 10 anos. O que resultou desse processo de pandemia. É só lembrarmos um pouco da gripe espanhola. Quando ela surgiu, como ela afetou a população brasileira, as mortes que ocorreram, e o que nós aprendemos depois da gripe espanhola, ou com a gripe espanhola. Se nós compararmos o que ficou e o que foi usado agora na pandemia da Covid-19, nós vamos ver que restou pouca coisa. E essa é uma questão de memória. É claro que era um outro tempo,
não tínhamos a tecnologia que nós temos hoje e não tínhamos os meios de abordagem de uma doença como temos hoje. Mas é claro que o mundo também não era tão desigual como é o nosso mundo de hoje. Quer dizer, o nosso mundo ficou muito, muito extenso e ele ficou mais desigual. E é até interessante que o Aristóteles fazia uma distinção entre dois tipos de democracia, a democracia rural e a democracia na cidade. Ele dizia que a democracia rural ela tinha uma autoridade, digamos assim, mais plausível, porque era mais fácil que se aplicasse e se obedecessem às leis. Enquanto na cidade, ela tinha, ele dizia que a democracia na cidade tinha dois defeitos. Porque era o grande poder das massas, e as massas são confusas, não chegariam a conclusão nenhuma. E depois é que essa democracia na cidade poderia ser utilizada em benefício do poder pessoal dos tribunos. Quer dizer, no final das contas, a gente profético, né? O mundo digamos, da gripe espanhola, ele é o mundo, digamos assim, mais rural. Eu não estou dizendo que era rural, mas em relação ao nosso mundo. E o nosso é mais da cidade. Uhum. E a gente percebe que os nossos defeitos são também os defeitos da vida da cidade. Nós somos cada vez mais individualistas e a gente pode sair nas ruas, podemos ler os jornais e as TVs, que algumas pessoas sequer estão dando bola para o que está acontecendo. O fato é que toda vez que alguém não se cuida, ele gera um problema para a coletividade. E esse é o grande problema. O problema da saúde da coletividade é que, se uma pessoa não se cuida, as outras estão sujeitas ao perigo. E isso não tem política, não tem programa político que resolva esse tipo de coisa. Por isso que o Aristóteles dizia que, no final das contas, é fundamental que haja uma relação entre política e ética. Se não houver, e essa ética não é uma ética que se impõe, mas é uma ética da virtude. Eu preciso cultivar aquela virtude, aquela preocupação com o outro, para que eu possa também ter uma vida boa, uma vida feliz. E isso é o sentido do conceito de cuidado. Né? Ou seja, o primeiro cuidado é o cuidado que eu tenho comigo. Ou seja, eu preciso me cuidar. Eu sempre digo assim, quando eu estou fazendo uma conferência, que isso funciona como aquela história do avião. Né? Se o avião entrar numa zona de turbulência, as máscaras vão cair. Você coloca a máscara em você e depois coloca no outro. E o cuidado é isso. Você cuida de você para cuidar do outro. Não tem como cuidar do outro se você não cuida de você. E o fato é que as pessoas não assumem isso como uma tarefa real, uma tarefa moral, ética. Ou seja, eu preciso me cuidar para não criar um problema para o outro. Né? E aí tem uma pergunta aqui também em relação às pesquisas, né? Lembrando que o senhor também tem passagem pela Fiocruz, né? Tem essa expertise também nessa área da pesquisa, na área das ciências. Como a ciência brasileira lidou com a Covid para além do exposto nas mídias? Então, tem aqui, porque existe também, né, uma certa... Nós não trabalhamos a ciência, ou pouco se fala de ciência, né, no Brasil, né? E nesse caso da Covid, acabou falando colocou em xeque aí o nosso investimento na área da saúde, né? O nosso investimento na nossa capacidade produtiva de insumos e de equipamentos, né? A gente ficou muito vulnerável e muito dependente, né, desses elementos, desses equipamentos estrangeiros. Então, a pergunta é a seguinte, né? A primeira é essa: como que né, o Brasil lidou com essa questão? E teremos legado científico, tanto na estrutura quanto no desenvolvimento científico? O senhor percebe isso? De investimento, a gente percebe que não muito, né? Assim, mas não se tem essa prioridade, né, no investimento na ciência e tecnologia no Brasil, né? A gente teve uma queda brusca aí no nosso orçamento. Então, eu queria falar, obrigada, Letícia, pela sua pergunta, e que o senhor possa falar um pouquinho desse assunto. Claro, os governos, eles vão se revezando,
e vão direcionando verbas de acordo com aquilo que já está estabelecido, mas também de acordo com aquilo que o gestor, olhando as necessidades, vai definir como prioridade. Eu poderia dizer uma coisa nesse sentido: o Brasil, apesar das nossas muitas dificuldades, é um país que tem um grande número de profissionais sérios na pesquisa, gente que de fato produz muito. Nós temos instituições fantásticas, né? Uma delas é a Fiocruz, talvez uma das mais exponenciais, gente fantástica, gente séria trabalhando, que produz verdadeiramente. A gente está vendo resultados agora, inclusive análises, avaliações, eles são sempre muito bons. E nós conseguimos fazer isso, às vezes, com a dificuldade da falta do recurso. Então, a gente tem a capacidade inventiva, a USP, a Unicamp, nós temos grandes instituições públicas que conseguem, de fato, devolver à população aquilo que a população, de fato, espera. Né? Agora, é claro que essas instituições, elas dependem também de outros processos que estão fora delas. São processos de ordem executiva, né? São processos de como, por exemplo, transformar aquele projeto, aquela ideia, numa realidade. Bom, isso vai depender, claro, de apoio do governo, né, das verbas. Tem grandes parcerias, o Brasil é um país com grandes parcerias. Agora, o mundo inteiro, e todos nós aqui no Brasil não estávamos, digamos, preparados para isso. Ninguém estava. Ao longo dos anos, a nossa ciência brasileira, ela foi se importando muito com viroses, com doenças tropicais. Nós somos muito bons nisso. Mas nós não podíamos imaginar que algo semelhante ao que está acontecendo pudesse ocorrer. Então, nós, até em vista do que está acontecendo, nós conseguimos, de certa forma, responder. Não estamos dando uma resposta, digamos assim, muito boa, mas essa resposta não muito boa, eu quero enfatizar isto, não dependeu dos cientistas e nem das nossas, assim, fabulosas instituições de pesquisa. Graças a Deus, não dependeu. Porque o que dependeu de cientistas, profissionais de saúde, das nossas boas instituições, foi feito. Isso dependeu de uma outra natureza, uma outra realidade. Então, como eu disse, é tudo integrado. A gente não pode colocar no colo do cientista, no colo do profissional de saúde, a responsabilidade pelos índices terem aumentado. Isso depende também muito de como as pessoas e de como os governantes, eles, digamos, levam adiante suas políticas de controle. Né? Isso não depende das instituições. Né? As instituições estão lá para fazer o que elas fazem sempre, fazem muito bem. Né? Agora, eu acho que nós conseguimos, em algumas cidades, em alguns estados, dar uma resposta, digamos, até suficiente. Então, não dá para fazer uma análise, digamos assim, olhando o todo, sem ver as particularidades. Né? Tivemos, de fato, grandes participações de pessoas, na sua individualidade, no combate à Covid, na prevenção, mas, mais uma vez, eu posso dizer, as nossas instituições, fabulosas instituições, estão aí de pé, trabalhando com afinco. Às vezes eu conheço gente que não tem dormido direito, não volta para casa, porque está trabalhando seriamente, e essas pessoas são dignas do nosso aplauso. Eu sei que tem gente aqui nos assistindo que é da área também de saúde, científica. Essas pessoas merecem muitos aplausos. A gente tem a capacidade, né? O brasileiro tem uma capacidade de resposta, né, a eventos assim, como pandemias, mas eventos como tragédias. É um caso que a gente precisa dar uma ênfase, né, professor? O brasileiro tem uma resposta muito dinâmica para as questões, né?
E a resposta da ciência, com toda, né, desfalque, com toda a falta de equipamento nas universidades, com falta de recurso, até com retirada de recurso, os nossos cientistas deram uma resposta de vanguarda nessa pandemia, né? Assim, é muito bacana de ver, né? Duas coisas, como você diz, essa resposta rápida, essa resposta criativa, e por outro lado, o que me entristece é que escutamos brasileiros, escutamos coisas na TV, nos rádios, internet, digamos, desacreditando essa capacidade que os brasileiros têm de criar, de fazer ciência, ou seja, como se a ciência não morasse aqui. A ciência mora aqui também, nós podemos fazer boa ciência. Exatamente. Exatamente. Essa fala que o Brasil não faz ciência, né? Isso é tão, ridiculariza tanto, né, a nossa capacidade, tanta gente trabalhando tanto, tanta gente se dedicando, né? A gente tem uma ciência na Fiocruz e tantas outras universidades aí, instituições fantásticas com ciência de ponta, com toda dificuldade, né? Tem gente bancando até do próprio bolso nesse momento aqui, né, de incerteza, de mudança de governo. A gente teve gente aí, né, bancando, então bem bacana. Queria, assim, agradecer o Rogério, e o Rogério a gente fez uma live falando sobre cristianismo, até comentei com o senhor, ele está aqui, dizendo assim, ouvi o professor André, sempre percebi, ao ouvir o professor André, sempre percebi consistência em seu discurso. Que bom que você conseguiu trazê-lo para essa conversa, Mel. Então, é a passagem do... olha só que interessante esse tema também que o Fábio está trazendo, a respeito da medicina preventiva e os interesses dos laboratórios farmacêuticos. Também isso é um ponto importante. Você quer falar alguma coisa sobre isso? Qual a visão do senhor? Aquela história. É muito complicado fazer uma crítica aos laboratórios, porque nós sabemos que uma boa parte da nossa medicina ela é baseada nessas produções. Mas é verdade que quando se dedica mais tempo e mais projetos à saúde preventiva, você também diminui o gasto com a utilização de medicamentos, ou pelo menos vai deixar de fazer gastos com medicamentos de alta performance, para usar medicamentos mais regulares, que custam bem menos, né? Agora, isso é uma faca de dois gumes, porque uma saúde preventiva tem que ser verdadeiramente preventiva. Caso contrário, você encobre o que é grave como alguma coisa que poderia ser dedicado àquilo, algo, digamos, menos avançado, e, portanto, você acaba levando aquele paciente a uma péssima qualidade de vida, ou até mesmo a óbito. Né? É como a história do cuidado paliativo. Quando é para começar o cuidado paliativo? Quer dizer, cuidado paliativo não é aquele cuidado que você presta ao paciente quando ele está morrendo. Não é isso mais. Isso é o conceito passado. O cuidado paliativo ele começa quando aqueles meios que estão disponíveis, eles já não têm mais resposta. Quer dizer, eles estão tendo resposta, mas não estão tendo uma resposta absoluta. Então, você entra com cuidado. Agora, o que você não pode fazer é retirar o paciente dos cuidados ordinários e mandar o paciente para os cuidados paliativos, com o fito de não pegar. Aí você mata o paciente. Então, isso pode ser algo, digamos, isso não é ético, e isso tem que ser, digamos assim, bem tratado. Então, é claro, o fato é que é fundamental que exista em qualquer projeto político na área de saúde um olhar fundamental para a saúde preventiva. A medicina, ela é, digamos assim, fundamentalmente na sua história, ela precisa, né, ser, digamos assim, incentivada a esses projetos de cuidados preventivos. Então, a medicina preventiva, ela é muito boa. Por exemplo, a medicina dos cinturões. Né? Você faz um cinturão na cidade, nas periferias, você cria equipes, cada unidade hospitalar cria equipes, como se fosse saúde da família, mas não é o projeto, é um projeto parecido, mais antigo, mas não é igual. Então, essas unidades têm profissionais que se deslocam
da unidade clínica ou hospitalar em direção às periferias, ali ao setor rural, para que aquelas pessoas tenham um cuidado médico preventivo, um cuidado bucal, né, um acompanhamento psicológico, nutricional e um educador físico para que ele possa também criar um hábito ali de exercícios cotidianos. E essas pessoas, elas passam a ir menos às unidades hospitalares e às clínicas. Elas vão quando elas realmente necessitam. Bom, isso, na verdade, cria chances enormes de, dentro daquele espaço hospitalar, clínico, você utilizar recursos com mais, digamos assim, com mais leveza e com mais tranquilidade. Né? Quando você entope aquilo, você precisa agora dizer quem vai usar e quem não vai usar. E essa escolha de Sofia, ela é péssima, porque o profissional de saúde, como qualquer pessoa, ele não gostará de fazer essa escolha, mas se verá na obrigação de fazer. Então, depende muito também do projeto político de saúde criar essas concepções, essas condições, para que haja um programa efetivo de saúde preventiva ao lado já do processo normal de saúde, de acompanhamento nos hospitais, de cirurgias, eletivas ou não. Né? O Rogério Camponi está fazendo aqui uma contextualização sobre essa parceria público-privada que o senhor falou, nessa questão da saúde suplementar, e ele está falando como manter o equilíbrio entre esses interesses, que são interesses difusos, né, diferentes. Existe a saúde é um direito difuso, né, coletivo. Como manter esse equilíbrio, como primar pelos interesses públicos quando o país não valoriza o SUS, né? Como valorizar as pessoas? Na verdade, assim, a gente teve uma degradação, né? A mídia e o atendimento público no Rio de Janeiro, em especial, ficou muito degradado, né? E acabou que as pessoas confiam um pouco no sistema, quando, na verdade, não é o sistema, né? Queria que o senhor respondesse. Obrigada pela pergunta. E se o senhor puder falar sobre esse resgate, né? As grandes cidades, elas são como vitrines, elas aparecem mais. Rio de Janeiro, São Paulo, né? Salvador, essas grandes cidades, Porto Alegre, aparecem mais. Então, qualquer coisa que aconteça na grande cidade, né, vai repercutir maciçamente na imprensa. Agora, quando a gente olha para as cidades menores, para as cidades de médio e pequeno porte, nós vamos começar a perceber que lá acontecem coisas diferenciadas. O serviço parece um pouco mais efetivo. Na verdade, o que ocorre é que você tem uma pulverização maior na cidade, você tem muita gente em curso, saindo e chegando, muita gente chegando, se deslocando, e você tem uma variação populacional muito grande, o que não tem, de modo geral, em cidades pequenas. Né? Há uma variação populacional, por exemplo, em São Paulo, no Rio de Janeiro, muita gente chegando, muita gente indo, em determinados períodos do ano, você, se tiver uma epidemia, você não consegue atender todo mundo, porque você tem muita gente na cidade, ou seja, tem uma demanda muito alta para um recurso que é um recurso calculado para o número de cidadãos que já estão ali. Então, isso qualquer governante não consegue prever. De fato, não consegue. E você também não tem a quantidade de profissionais que são, digamos, suficientes para a demanda. É claro, você pode fazer, pensando numa possível demanda, o concurso para novas vagas. O problema todo é que você precisa saber como vai sustentar essas novas vagas, e por isso você tem que sacar o recurso de algum lugar. Então, você vai ter um número grande de profissionais que não vai ser utilizado, mas agora, como está concursado, não pode ser mais afastado, e, portanto, a população terá que pagá-los até o final. Mas, para isso, terá que aumentar a tributação. Então, esse é um cálculo que, evidentemente, o gestor da saúde terá que sentar com o gestor econômico, e os dois precisam conversar sobre isso. E isso precisa ser, digamos, milimetricamente calculado. Agora, eu posso pedir o apoio da saúde suplementar. Posso
posso pedir. Agora, essa relação, então, de saúde suplementar e o sistema público de saúde precisa ser bem manuseado, caso contrário, você tem aqui problemas de natureza ética e até de natureza orçamentária. Ou seja, com que o setor privado vai entrar e o que o setor público dará em troca. Esse sempre é o problema. Uhum. Qual é a relação ali? O que vai acontecer ali? Caso contrário, você cria um tipo de barganha que ela pode ser danosa para o Estado, para a população. Beneficia o empresário, e com isso eu não estou fazendo nenhuma crítica ao empresário, pelo contrário, porque o empresário ele também presta um serviço à sociedade. Mas você acaba privilegiando o interesse ou interesses e, claro, coloca em risco a toda a população. Então, são dois elementos importantes. Primeiro, saber como relacionar o equilíbrio financeiro com a necessidade, a demanda na área de saúde, e, por outro lado, que tipo de parceria eu farei. Ela deve ser feita? Inevitavelmente, porque a gente sabe que, em determinadas circunstâncias e situações, o sistema não dá conta sozinho. Né? Então, eu preciso fazer algum tipo de parceria, eu deverei fazer. Aí é uma questão, digamos, em primeiro lugar, de ética, e depois fazer uma avaliação orçamentária. Né? E, é claro, sempre obedecendo as políticas de contrato, os acordos estabelecidos. É claro, isso sempre precisa ser fundado legalmente. Caso contrário, você cria uma impropriedade jurídica quando faz acordos de forma danosa. Hoje é dia de pagar imposto de renda. E tem a Letícia, obrigada pela participação, diz assim, hoje vence o prazo para a gente pagar. A gente tenta fugir do leão, né, professor, mas não tem jeito. Ele funga no cangote, ele fica aqui, ó. A boca tá, ó, desse tamanho para a gente, né? A gente deixa... Eu fiz na sexta-feira, porque eu já assim, não dava mais para... Aquilo fica martelando na cabeça. Mas aí, hoje a gente falando, né, trazendo para essa realidade de impostos de renda, né, que tributação no país, e a gente não tem hoje, e fica mais evidente, a gente hoje teve a saída de mais um ministro da educação, né? Então a gente não tem ministro da educação e a gente tem um interino na saúde. Saiu caro ou barato para o cidadão brasileiro, e estamos garantidos horizontalmente nos nossos direitos, quer dizer, a gente tem uma tributação altíssima, e a gente não vê nas duas áreas talvez mais cruciais de um país, que é a sua perpetuação do conhecimento, né? A educação ela é basilar para você ter uma cidadania mais, né? Uma consciência coletiva e cidadã, e essa política da saúde, né? Então, fazer essa relação entre tributação e o serviço que não chega na ponta é muito evidente no nosso país, né, professor? A nossa tributação é alta, lembrando sempre que os serviços públicos não são gratuitos, nós pagamos por ele, é público, mas precisamos pagar. O serviço público não é igual a gratuito, né? Público é que todos nós pagamos, é diferente de privado, então. E, é claro, a questão é que muitos serviços, né, quase que a maioria deles são fundamentais para todos nós, para a nossa vida diária. Mas é verdade que também se gasta com muita coisa que não é essencial, não é necessária. Bom, essas digamos assim, coisas não necessárias, elas foram surgindo na vida pública dos representantes brasileiros ao longo da história da República Brasileira. Então, é claro, para fazer um ajuste nisso, é preciso quase que fazer uma reforma republicana de como eu vejo a República, de como eu lido com ela. A República diz, é a coisa pública,
é a res pública. Uhum. E é claro, a gente precisa se comportar como um representante da República. Imaginem que o primeiro-ministro de alguns dos países europeus, né, vão para o seu gabinete de metrô. Ou seja, ele não tem um carro que é um carro público, ele não tem um motorista, ele vai de metrô para o seu gabinete. Ele atende, ele trabalha de um horário até o outro e vai embora. Ele presta um serviço, né? Ele tem esse entendimento que ele é um servidor, né? Isso a gente pode lembrar disso, né? Que essas pessoas elas sabem exatamente o que elas estão fazendo, elas estão representando a população. Então, é claro, ela ganha um salário digno, é um bom salário, mas elas não têm tantos privilégios como os privilégios que a República Brasileira foi, digamos assim, construindo ao longo de sua história. E com isso eu estou dizendo que não é culpa desse ou daquele. Isso é um processo antigo. Mas os processos antigos estão muito arraigados e eles são difíceis de retirar, né? Isso parece aquela história de criança que tem bolinhas de gude e diz assim, olha, eu tenho 10 bolinhas de gude, aí eu digo assim, olha, uma para você, outra para mim. Aí eu olho para a bolinha de gude que eu me dei e dei para você, vejo que a minha é azul e a sua é branca com um traço azul. Aí eu digo, vamos fazer o seguinte, me dá essa daqui e eu vou te dar uma outra. Aí eu dou para você uma outra e já fico com duas. Quer dizer, era para dividir igualmente, mas agora eu já não estou dividindo tanto assim. Então, quando o tempo vai passando, as pessoas começam a perceber que vai ser difícil mexer nisso. Por isso, reformas políticas, elas são tão complexas, reformas tributárias são tão complexas, né? Às vezes você tem o seguinte, vamos diminuir a tributação no Brasil. Nós temos 5 tributos, agora eu vou criar um tributo, que na verdade são os 5 somados que deu 1. Quer dizer, no final das contas não é uma reforma tributária, é uma reforma de nome, ou seja, eu mudei o nome do tributo e juntei. Para enxugar tributo, significa que alguém vai deixar de receber alguma coisa. Esse é o problema. A pergunta é, quem vai deixar de receber alguma coisa? E aí você sabe, desde que não seja eu, qualquer um. Só que não funciona assim. É verdade, é verdade. Aquela história do meu pirão primeiro, né? Que não seja eu, né? Que não seja eu. E aí, assim, tem uma discussão legal aqui que fala sobre... A gente, quando fala de ciência, a maioria das pessoas pensam na área biomédica, na área biológica, né, na área da física, da química, dos experimentos, né? E aí tem uma pergunta aqui, como as ciências humanas podem contribuir, né, o senhor filósofo, né? Como as ciências humanas podem contribuir, como as áreas do conhecimento podem contribuir com esse evento catastrófico que a gente vive mundialmente, né? O senhor falou aí um tempo atrás, ainda uma resposta, falou sobre essa falta de consciência do cuidado consigo e com o outro, né? Isso é uma consciência, isso a gente vê muito no Oriente, né? A gente vê pouco no Ocidente, né? O Ocidente é mais individualista, né? Como o senhor acha que as ciências humanas podem contribuir com a análise, né, do comportamento e contribuir com as áreas do conhecimento, educando novas gerações para essa coletividade, para a importância com o outro no coletivo? Quando a gente fala de ciências humanas, nós estamos falando, no final das contas, de ciências humanas e ciências sociais. Elas são diferentes, né? As ciências sociais, elas ficaram no meio do caminho entre as ciências, as chamadas ciências brutas, e as ciências humanas. Essas ciências, como ciência biomédica, a física, que era considerada a ciência, então essas ciências são ciências, digamos, de quase de temperamento matemático, né? A matemática não é uma ciência, é um instrumento que essas ciências, elas incluíram. Essas ciências sociais, elas surgem quando Auguste Comte cria o positivismo e ele começa a entender que era possível estudar a sociedade utilizando o mesmo método parecido com a física. Aí ele cria uma ciência chamada de física social. Bom, física social é nada mais, nada menos sociologia. Ele começou a achar que era possível usar
um comportamento, um método da física para poder entender a sociedade. Bom, deu errado, não deu certo. Porque estudar a sociedade é algo muito complicado, né? E a sociedade é constituída de cidadãos. Um antropólogo, sociólogo famoso chamado Marcel Mauss, ele tem uma obra chamada Sociologia do Dom, e ele começa a perceber que para fazer um estudo da sociedade é preciso você estudar, digamos, o dom, a característica própria que cada indivíduo no coletivo tem dessa sociedade. Então, não é possível separar indivíduos da sociedade, como não é possível separar a sociedade de indivíduos. Então, o Marcel Mauss ajudou muito a gente a entender como funciona a vida na sociedade. Então, as ciências sociais, elas contribuem muito nessa situação da Covid, na medida em que ela nos ajuda a fazer um levantamento do quid, da essência da vida social, de como as pessoas se comportam e qual é o comportamento da saúde, da doença, de acordo com a culturalidade, ou seja, qual é a relação entre cultura, hábito e doença. É fundamental a sociologia nisso, a antropologia, é fundamental. É fundamental a ciência política, quando faz uma avaliação de que estratégias estão sendo usadas na área da saúde, inclusive, para poder criar elementos que qualifiquem um bom combate à praga, à peste. Mas existem as ciências humanas, né? A história, por exemplo, ela nesse momento, ela ela tem um olhar comparativo de outras pestes que ocorreram e esta pandemia que ocorre agora. Essa comparação nos ajuda a fazer uma análise, por exemplo, do que havia lá e do que há aqui, de como foi feito lá e de como está sendo feito aqui. Isso guarda elementos importantes para, por exemplo, o gestor, para fazer uma avaliação de passado, de retrospectiva, e com isso preparar o futuro. A filosofia, como ela não tem um objetivo, digamos, concreto, como as outras áreas, então ela se presta a fornecer elementos reflexivos, conceituais, para todas as outras áreas, e poder, então, alargar o debate, sobretudo do ponto de vista ético. Ou seja, quais são os elementos éticos que estão embutidos aqui quando, por exemplo, um cidadão não usa máscara e, não utilizando a máscara, ele coloca em risco a vida do outro. Ou seja, o que leva um cidadão a fazer isso? Qual é o tipo de comportamento, aonde isso mora na cultura, aonde isso mora na personalidade, e com isso também entra a psicologia social. Ou seja, você tem aí uma série de elementos, um verdadeiro fórum, onde as ciências humanas e sociais podem circular e podem prestar muito bem um auxílio a quem está na área de ciências da saúde, ciências da vida. Então, eu poderia dizer para você que, até para fazer uma gestão importante na área de saúde, é preciso que o gestor tenha essa visão interdisciplinar. Não é possível mais gerenciar a saúde olhando no tubo de ensaio. Saúde não é tubo de ensaio, não é só isso, então é preciso ir além. Então, é necessário convocar um fórum e que esse fórum discuta horizontalmente, do ponto de vista biomédico, das humanidades e das áreas sociais, o que é saúde, o que nós queremos quando falamos de saúde. Isso é fundamental, né? Eu queria pedir ao pessoal que compartilhasse aí essa live, você que está assistindo, clica aí para compartilhar, porque aí mais pessoas podem ver depois, né? Esse vídeo fica gravado e mais pessoas podem acompanhar essa conversa, que tem sido ótimo. Eu lembro que quando a gente falou sobre saúde, né, a sua contribuição para o projeto nosso, né, para esse projeto de pré-candidatura, uma coisa que o senhor falou e que me ajudou muito a pensar é essa forma integral. O senhor teve experiências na administração pública, ajudando, né, dando essa consultoria, essa expertise,
E o senhor falou de questões muito abrangentes e dessa integralidade de como a saúde pública deve ser vista, não como atacar o problema ou uma consequência do problema, mas como atacar a raiz daquilo dali, que vem muito antes daquilo acontecer, né, ou de um paciente chegar, por exemplo, num posto de saúde. Eu lembro dessa conversa, de como você falou assim, Melissa, você tem que pensar de maneira muito mais abrangente, é muito mais integralizado, é muito mais interdisciplinar. Então, eu queria que o senhor falasse um pouquinho dessa experiência que o senhor tem, desse projeto que o senhor também ajudou a construir aqui na cidade, né, na região dos Lagos, falar de maneira bem ampla, mas como que o senhor entende que uma política pública que ataca a raiz, né, que promove uma saúde preventiva, ela precisa ter, quais são os elementos básicos que uma política de saúde séria, uma política de saúde integral, que visa o bem comum, a justiça social, o que ela tem que ter de elementos fundantes e fundamentais, professor? Assim, ao longo dos anos, eu acabei dando conferências, e algumas dessas conferências até fora do Estado, muitas na área de bioética, e muitas dessas conferências na área de bioética tinha como elemento a construção, digamos assim, de projetos, ainda que fossem projetos meramente, digamos, intelectuais, ou seja, conceituais, eles poderiam se tornar reais, concretos. Mas eu respondo à sua questão objetivamente dizendo o seguinte: para que a saúde de uma cidade tenha êxito, o primeiro tijolo desse projeto precisa se chamar cidadão. Ou seja, a preocupação da saúde precisa ser com o cidadão que habita aquela cidade. Esse é o fundamento de qualquer projeto de saúde, de governo na área de saúde. Se você não considera o cidadão que tributa, paga seus impostos, que precisa ser atendido, auxiliado nas suas dificuldades, nas suas doenças, ou sendo esclarecido como se cuidar, você não conseguirá lograr sucesso. Portanto, não deverá caber aqui qualquer tipo de interesse ou qualquer tipo de negociata, mas o cidadão. O primeiro negócio que o gestor deve ter é com o cidadão. Bom, e, portanto, você sabe que quem trabalha para o cidadão trabalha muito, trabalha bastante, porque os cidadãos têm uma demanda muito grande, são muito variados, e você precisa estar o tempo inteiro de olho nessa demanda, que ela cresce, ela tem oscilações. Então, isso se chama respeito. Então, não é possível fazer nenhum tipo de gestão na saúde se você não respeita os cidadãos, e respeitando os cidadãos, você cria aquilo que nós chamamos de moralidade pública. É isso. Uhum. Em segundo lugar, você precisa perceber que todos os cidadãos são iguais, mas existem diferenças nessa unidade dos cidadãos. Ou seja, você precisa ter a sensibilidade de entender que todos os cidadãos merecem atenção, mas essa atenção é diferenciada. Ou seja, que tipo de justiça eu praticarei? Então, eu preciso praticar uma justiça que consiga enxergar as diferenças de cada área da cidade, da zona rural, do trabalhador, da dona de casa, das crianças na idade de colégio, das mulheres que precisam do cuidado, dos homens que muitas vezes ficam envergonhados de procurar um médico para fazer um exame, por exemplo, de próstata. Você precisa entender as camadas da sociedade, de como esses cidadãos se encontram nas suas diferenças e atendê-los. Ou seja, você precisa atender a todos, mas de forma a atingir as suas diferenças. Em terceiro lugar,
você precisa ter responsabilidade fiscal. Ou seja, você precisa dizer à população o que gastou e com que gastou e por que gastou. Você precisa fazer isso, não é anualmente, você precisa fazer este balanço mensalmente. Mensalmente você precisa fazer um levantamento disso. Não é porque alguém te impõe, mas é porque você precisa criar um regime, criar um hábito de impor a si mesmo a regulação. A regulação é fundamental. E é claro, quem se regula pode, então, pedir que isso possa ser algo tornado comum entre aqueles que estão ali trabalhando juntos. Ou seja, regulação nos hospitais, regulação no setor de distribuição, regulação no setor de consultas, regulação nas atividades profissionais que lidam com uma variedade de doenças e de casos. Você precisa registrar isso, você precisa criar índices dessas doenças, você precisa criar uma grande teia em que você consiga colocar ali aquilo que você chama de saúde. Né? Ou seja, a saúde é justamente isso. A saúde, ela diz respeito a essa capacidade de analisar aquilo que se sente, como se sente, e devolver à população aquilo que a população espera. Então, eu acho que, no final das contas, você precisa ter uma gestão ética, uma gestão para todos os cidadãos, democrática, e precisa ter responsabilidade também e sensibilidade de ver as diferenças que existem na população. Jovens, mulheres, crianças, idosos, trabalhadores rurais, trabalhadores da cidade, do comércio. Você precisa dar uma atenção especial aos trabalhadores da área de saúde. Porque a gente, muitas vezes, requisita muito o trabalhador da saúde, mas olha pouco para ele, presta muito pouca atenção para ele. Médicos, enfermeiras, nutricionistas, essas pessoas, elas vivem uma vida estressada. E, é claro, um profissional estressado, ele devolve à população um serviço de qualidade menor. Ou seja, ele precisa ter qualidade de vida para que ele possa ajudar a população a ter qualidade de vida. Ou seja, é aquela história do avião. Eu preciso colocar a máscara em mim para depois colocar a máscara no outro. Então, dá uma atenção que falta à saúde do profissional de saúde. Ou seja, a saúde mental e a saúde física também desse profissional de saúde. Então, com um programa assim, você consegue ter uma governança justa, ética e responsável fiscalmente. Elan está pedindo para o senhor falar, se o senhor estiver inteirado desse assunto, sobre a notícia do Brasil, e a Fiocruz e o Butantan vai receber testes da vacina, da Covid do Reino Unido. O senhor está por dentro disso? Tem alguma... dá para dar uma noção para a gente do que é esse projeto? As notícias que eu tenho a respeito da vacina são notícias que talvez vocês tenham, que são notícias de jornais, né? Ou seja, é uma vacina que está sendo fabricada pelo Reino Unido, ela, acho que, se eu não me engano, ela está na fase 3, já está perto da fase do final de testes, e logo termina a fase 3, aí ela poderá ser, então, utilizada na população, né? Então, duas instituições brasileiras parecem estar no convênio. Agora, é o que eu sei. Então, não sei especificações da vacina e também como ela se comporta, aspectos farmacodinâmicos, farmacocinéticos, esses aspectos eu não saberei dizer, né? Alicia, para a gente ir terminando, porque já estamos 1h40, passa muito rápido, né? É muito rápido.
Eu acho que essa questão da saúde pública também, professor, o que o senhor acha dessa questão do monitoramento? A gente tem um memorial, né? Acho que quando você faz essa política de saúde preventiva, né, e você vai colhendo os indicadores de saúde, né, a longo prazo você monta um memorial de como se comportam determinadas doenças, determinadas, como alguma política pública, por exemplo, de esporte, né, de nutrição, como isso afeta. Acho que ter esse monitoramento, isso eu acho importante. Eu acredito, assim, pensando em saúde pública, que qualquer política pública que você interfira, você precisa ter um resultado, né? Se aquilo for bom, se aquilo for ruim, esse monitoramento, ele é necessário, não é? O senhor concorda comigo? É muito importante monitorar, por exemplo, esse avanço, o avanço epidemiológico. É muito importante você fazer avaliações constantes, ou seja, que populações aquela doença afeta, por que afeta naquela faixa etária, quais são as consequências do acometimento, como o tratamento ele é realizado e qual o efeito desse tratamento, o resultado do tratamento naquela população em determinados grupos. Esse levantamento, ele tem aqui um elemento muito importante, ele é interdisciplinar, porque ele precisa da presença do profissional de saúde, mas ele precisa de uma leitura quase que antropológica, fazer uma antropologia médica, no sentido de que você precisa lançar um olhar sobre o contexto de vida das pessoas e como esse contexto de vida ele oferece resposta a determinadas doenças que se apresentam. E o tratamento, quando é aplicado, que respostas o tratamento dá, ou seja, quais são os seus efeitos. Então, sem esse histórico, como você falou, essa memória, você não consegue ter assim uma política profilática que vá realmente surtir efeito. Ou seja, a prevenção, para acontecer, ela precisa ter uma ideia do que a coisa é, né? Você não pode se proteger de uma coisa que você não sabe o que é, mas você deve tomar cuidado. Agora, quando você foi afetado por algum tipo de doença, você já tem ali um histórico dela, como ela aconteceu, e você pode, em cima daquilo, preparar programas que colaborem para que no futuro aquilo não aconteça mais. Ou se acontecer, você já tem ali uma resposta que foi dada com sucesso e agora você tem ela guardada para novamente apresentar, né? É claro que é necessário ver cada caso a caso, situações e situações. Ou seja, uma doença que se apresentou em um tempo e agora se apresenta novamente, ela, neste momento presente, ela pode ter um elemento que não tinha no passado. Então, é preciso também avaliar cuidadosamente essas especificações, né? Só assim a gente consegue uma boa gestão. Eu entendo que quando se pensa política de saúde, né, quando se fala de governos, quem está numa pasta como essa precisa contar, neste aspecto, com o auxílio de profissionais da área biomédica. Não tem como de um epidemiologista, de clínicos, de pessoas que estão ali na ponta. Não tem como você fazer nenhum tipo de gestão sem o apoio, sem a participação dessas pessoas. Você precisa fazer uma leitura da cultura, daquele modo de vida, você precisa de profissionais da área social. Então, no final das contas, não dá para governar sozinho, sentado você em cima de uma caixinha com uma cruz vermelha escrita saúde. Isso não é a saúde. Muito bom. Ai, que pena que a gente já está chegando no final. E eu queria agradecer muito. A Letícia fala até dessa questão de localizar os pontos para ação preventiva, né? Dessa saúde preventiva. Ela precisa conhecer o local, né? É possível fazer políticas de prevenção de saúde atendendo demandas particulares, né? Isso é também importante, né? Inclusive fazer uma coisa, eu tenho um grande amigo aqui no Rio, o professor Benigno Sobral, é um estudioso
da gerontologia, mas atuou durante muito tempo na área de saúde pública, então ele costuma fazer uma referência a alguma coisa importante, que é a geografia da saúde. Você precisa fazer uma geografia da saúde, localizar geograficamente aqueles pontos, a relação daquele espaço geográfico com a presença das pessoas, dos grupos humanos, como elas vivem higiene, como é que elas vivem saúde, vivem doença, como isso acontece, essas experiências de saúde, doença, higiene, cuidado de si, essas coisas todas. Então, isso é fundamental, né? Bom, eu certamente irei a Rio Bonito e, quem sabe, da próxima vez que eu for, eu poderei falar um pouco mais disso lá em Rio Bonito. Aí, em Rio Bonito. Show de bola. Show. Eu queria agradecer e dizer para as pessoas que estão acompanhando a gente, que vai acompanhar, a tua colaboração com esse projeto da nossa pré-candidatura, né, com essa questão da saúde, de como eu estou, assim, né, como o senhor tem me ajudado a enxergar muito mais amplo e contando sempre com a tua ajuda na escrita desse nosso projeto que é coletivo, né? Então, assim, gente, na área da saúde a gente está contando aí com a experiência, né, com a visão, a experiência do professor André Marcelo, que eu, desde que o senhor, nossos primeiros encontros aqui nos nossos simpósios, nós ficamos apaixonados, né, pela tua sabedoria, pela forma prática e generosa que o senhor se dedica ao conhecimento e às conferências, assim, é uma generosidade em dar conhecimento. Isso é muito louvável. É difícil encontrar pessoas hoje que veem o conhecimento com generosidade, em doar conhecimento com generosidade. Então, assim, a gente ficou muito grato e a relação nossa se estreitou cada vez mais. O senhor também foi muito importante na minha decisão de aceitar a pré-candidatura. Conversamos muito pelo telefone, né? E eu sou muito grata, muito, muito, muito grata pelo teu encorajamento, né? Não só como cidadã, mas como cristã, né? Eu acho que o senhor foi um elemento muito importante para a minha decisão. Como teólogo, foi nos pontos da minha vivência cristã que me levaram a decidir também pela minha pré-candidatura. Então, eu não tenho palavras para agradecer a tua contribuição nessa noite e a tua contribuição na minha vida, na vida da minha família. E queria que o senhor deixasse uma mensagem para as pessoas que nos acompanharam nessas quase 2 horas. Foi um papo tão bom, tão leve, que passou muito rápido, né? Se você deixasse uma mensagem aí de esperança, são tempos difíceis. E muito obrigada, de coração, sempre. Bom, eu queria retribuir o seu carinho, o carinho da sua família, que eu gosto muito. E eu é que agradeço, fico muito grato. Primeiro porque fui a Rio Bonito, acabei encontrando amigos, pessoas que me acolheram bem. Eu fui uma vez, voltei outra e fiquei voltando. Assim, eu agradeço muito o carinho, a amizade de vocês. E eu queria dizer a todos que estão nos assistindo, nos ouvindo, que eu também os agradeço. Como você disse, nós estamos passando por um período muito difícil. Alguns de nós têm dificuldade de ficar em casa, pessoas que estão angustiadas, tem muita gente sozinha, tem muita gente com pessoas idosas, sem saber, às vezes, o que fazer, o que dizer, gente com criança, e as crianças, às vezes, querem sair, querem se divertir. Ou seja, nós ainda estamos tentando entender o que está acontecendo, né? Já se passou algum tempo, né? Isso nos afeta, mas eu diria a todos vocês que isso vai passar, como muitas outras coisas já passaram, mas nós precisamos tirar disso uma boa lição. Pode ser que os governos não tirem lição alguma disso, mas nós, cidadãos, precisamos tirar uma lição. E a lição que nós precisamos tirar disso tudo é que não é possível fazer alguma coisa que sem afetar a vida do outro.
tanto positivamente quanto negativamente. Então, quando nós falamos de cuidados com a saúde agora, estamos falando também de cuidado com a saúde do outro. Então, nós precisamos entender que devemos incorporar na nossa vida a ideia de que a responsabilidade de si, consigo, é a responsabilidade com o outro. E este é um valor, esta é uma virtude política. Cuidado de si, responsabilidade com o outro, é uma virtude política que nós precisamos cultivar. E nós precisamos cultivar essa virtude, sobretudo no dia do voto. Ou seja, nós precisamos entender que quando eu vou lá votar, eu estou também sendo responsável por aquilo que vai acontecer comigo, mas também por aquilo que vai advir aos outros que vivem comigo na mesma sociedade. Nós precisamos entender que os governos são como casas alugadas. Quando um governo entra no município, no estado, no país, é como se alguém estivesse alugando uma casa. A casa foi alugada. Essa casa não é daquela pessoa. Ela tem um dono. O dono dessa casa é o povo. Então, eu não posso simplesmente arrebentar uma parede e entregar depois a casa com a parede arrebentada. Eu tenho que entrar dentro da casa, morar na casa e morar respeitosamente na casa. Ou seja, eu preciso conservar tudo que está lá, fazer melhorias na casa e depois entregar a casa pintada com melhorias para o próximo que virá alugar. Então, governar é como alugar uma casa e respeitar a casa em que se aluga. E nós devemos entender que a nossa responsabilidade é colocar um inquilino nessa casa, que é a nossa cidade, que é o nosso estado, que respeite o aluguel que contratou. O voto é isso. Queria agradecer a todos vocês, um forte abraço, uma boa noite a todos. Obrigada. Então, saúde pública é olhar o cidadão com sensibilidade nas diferenças e com responsabilidade ética e moral dos recursos, né? Então, muito obrigada por essa contribuição. Aprendi direitinho, né? Aprendi direitinho? É isso? Sou uma boa aluna? Um grande beijo, muito obrigada. Gente, muito obrigada a vocês que estiveram com a gente aqui, que estiveram conosco. Aprendemos, né? De maneira muito suave, muito simples, né? Os 3 elementos muito fundantes dessa, né, que faz com que a saúde pública ela seja eficaz, seja democrática, que é você visar o cidadão, você tem sensibilidade que esse cidadão tem diferenças, precisa de cuidados diferentes, e que você precisa ter responsabilidade com o dinheiro público, né, para que essa política pública seja atendida na sua função pública, que é garantir a saúde e o bem-estar de quem vive naquela cidade, né? Foi maravilhoso. Muito obrigada. Obrigada a todos e até o nosso próximo Conversando com Mel na quinta-feira. Um beijo, professor. Beijo no coração. Esperando, então, ansiosa pelo nosso café filosófico, né? Pra gente. Quem sabe a gente transmite o nosso café filosófico. Vai ser muito bom. Um beijo, gente. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.